Êxodo 27:20 diz assim, ó, então ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite batido para o candeeiro, para que se mantenha a chama acesa constantemente. Êxodo capítulo 27, versículo 20, fala a respeito do candeeiro no tabernáculo, ou a menorá, que iluminava o lugar santo. Tanto candeeiro quanto menorá são nomes que se referem a este utensílio que tinha no tabernáculo, que mantinha iluminado aquele lugar. Ele era feito de ouro martelado, de ouro puro. E o que acontecia ali? Para se fazer um candeeiro daquele, era preciso usar fogo, porque ele era feito de ouro batido, ouro martelado. Era feito sob pressão, era feito sobre uma temperatura alta. No Novo Testamento, aquele candeeiro, ele servia para iluminar aquele lugar. E aquele candeeiro simbolizava o nosso Senhor Jesus, né, que é a luz, né, que estava por vir. Quando Jesus ele vem, quando Jesus nasce, que Jesus começa a ter a sua vida terrena, que Jesus começa a ensinar o povo, em um certo momento, ali em Mateus, capítulo de número 5, a Bíblia diz assim que Jesus, ele diz que o homem passa a ser a luz. E Jesus diz assim, ó, vós sois a luz do mundo. E em Mateus, capítulo 5, no mesmo capítulo e no versículo de número 15, Jesus ele fala, olha, não se acende uma lâmpada e coloque ela em um lugar escondido, mas coloque em um lugar alto para que ilumine a todos que estão na casa, para que todos sejam iluminados. Nós fomos chamados, meus irmãos, para nós sermos luz, fomos chamados para iluminar. E eu quero falar com você, homem, com você que é marido, com você que é noivo, com você que é casado. Quero falar com você a respeito disso nesse momento. Eu coloquei um tema aí para essa reflexão nossa, que é homens que mantêm a chama acesa. A vida do homem, ela é como esse candeeiro feito no fogo, martelado, para que traz a luz para todos que estão na casa. Então, assim, só de falar que nós somos como um candeeiro, que aquele era martelado, aquele era de ouro batido, feito no fogo e martelado, já dá para nós termos uma noção aí do que nós estamos falando, não é mesmo? Estou falando sobre pressão, quando nós estamos sob pressão, quando nós estamos sobre alguma situação na nossa vida, que existe pressão sobre as nossas vidas. Nós somos martelados constantemente, somos colocados no fogo constantemente, e isso é Deus nos aperfeiçoando, isso é Deus nos purificando, isso é Deus trabalhando em nós, para que nós sejamos luz para nossa casa, luz para nossa família, isso é para que nós sejamos luz para aqueles que estão ao nosso redor. Então você é a luz da sua casa, você é a luz da sua família, você é luz no seu trabalho, você é luz na comunidade que você vive, você é luz na igreja que você está. Então você é feito no fogo, você é martelado, você é feito sob pressão, mas é Deus te moldando, é Deus fazendo você, é Deus moldando você para que você venha a dar, para que você venha a transparecer a luz. E uma das coisas que acontecia naquele tabernáculo era que aquelas pessoas que ficavam responsáveis por aquele local, eles tinham que minuciosamente ter o cuidado de manter a chama acesa. Quando você vê lá no livro de Levítico, lá no capítulo 24, do versículo 1 ao 4, você vê que existia um cuidado especial com aquele candeeiro, E um dos cuidados que tinha ali, né, quando você vai ver lá o Talmud, né, o livro judaico, você vê ali no Talmud algumas instruções. O Talmud era um livro que era colocado algumas instruções, né, era colocado as leis e algumas instruções ali para que essas leis elas fossem seguidas. E um dos cuidados ali era que o sacerdote ali, que a pessoa que estava ali,
ela usava uma espécie de pinça, e com essa pinça ela tinha o cuidado de limpar o pavio, de manter o pavio ali na posição ereta para que o fogo continuasse ali, ele se alimentando daquele azeite. Né? Porque imagina você já deve ter visto aquelas lâmpadas feitas de azeite. Eu me lembro que quando eu ia pescar com meu pai pegava uma latinha, colocava ali óleo, colocava azeite, colocava aquele paviozinho com aquela rolha, e aquele pavio ficava se alimentando ali daquele fogo. Só que às vezes acontecia do pavio tombar. Aí o que acontece? O pavio tomba e acaba encostando naquela rolha, acabava encostando naquela rolha, ou até mesmo no azeite, no óleo, ele tombado, e a chama ficava desproporcional. Essa chama ficando desproporcional, o que acontecia? Começava a sair uma fumacinha preta. E essa fumacinha preta que saía, ela trazia um cheiro que dava dor de cabeça. Ela trazia um cheiro, ela contaminava aquele ambiente que ficava com um cheiro ruim. Então tinha que ter o cuidado daquele pavio ficar certinho, daquele pavio ficar constantemente. E o que eu quero dizer com isso? Que a pinça que aquele homem usava, que aquele responsável que estava ali usava, para manter aquele pavio com a chama certa, pegando o fogo certo, ela representa o ato de manter a chama acesa e a chama limpa. E porque muitas vezes o pavio acabava tombando um pouquinho, aí tinha que ficar ajeitando ali para que a chama ficasse constantemente acesa. Então, o que acontece? Esse pavio, o candeeiro representa a nossa vida, representa nós somos esse candeeiro. E esse pavio representa a nossa fé, esse pavio representa a nossa convicção em Deus, esse pavio representa a nossa confiabilidade no Senhor. Só que muitas vezes esse pavio acaba tombando, muitas vezes esse pavio acaba saindo da posição que ele está, que mantém a chama acesa. E quando ele sai da posição, como eu falei aqui quando eu ia pescar, né, tenho certeza que na casa da sua avó, você já viu isso, da sua bisavó, o que acontece quando esse pavio está desproporcional? Acaba a chama ficando desproporcional, isso faz com que uma fumacinha preta comece a sair. E isso começa a trazer um cheiro para um ambiente desagradável. Dói a cabeça, arde o olho fica vermelho. Então, muitas vezes, o pavio que representa a nossa fé, por causa de situações adversas, por causa do cansaço, por causa dos problemas, por causa de mágoas, por causa de frieza, por causa de pecado, muitas vezes esse pavio que é fé começa a tombar. E quando esse pavio tomba, a fumaça que exala dele não é uma fumaça agradável, é uma fumaça prejudicial à saúde, prejudicial ao sistema respiratório, prejudicial aos nossos olhos, prejudicial à nossa vida. E o que acontece? Quando esse pavio está assim, a chama acaba não ficando legal, o cheiro acaba não ficando legal, a iluminação já cai um pouco, já não está mais iluminando bem. Consequentemente, as pessoas que estão ao redor, as pessoas que estão na casa, elas começam a não ter uma iluminação adequada. E eu quero falar com você hoje a respeito disso, né? Que nós somos esse candeeiro, esse pavio é nossa fé. E a pergunta que eu tenho para te fazer é: como está a sua fé? Como está a sua confiança em Deus? Como está os seus momentos com Deus? Você tem buscado pela sua casa? Você tem buscado pela sua vida? Você tem buscado pela sua família? A chama ainda está acesa numa medida em que ela tem que se manter acesa? A chama ainda está iluminando? A chama ainda está trazendo luz para aqueles que estão na casa? Ou o pavio está um pouco tombado, a sua fé já não está mais daquela coisa, a sua confiança já não está mais aquilo, existem mágoas dentro de você, existe frieza dentro de você,
existe falta de confiança em Deus, o pecado, existe pecado, sabe, dentro de você, que está fazendo com que essa chama não fique legal e as pessoas que estão ao redor, elas não sejam iluminadas. Você é o candeeiro, esse pavio é a sua fé, a chama é o Espírito Santo. Só que para a chama estar acesa, para o Espírito Santo estar ativo na nossa vida, é necessário um relacionamento diário com Ele. É necessário uma busca, é necessário uma intercessão. Como está? Essa chama está apagada? Esse pavio está tombado? Como que você está hoje? Como que você está hoje? Quero dizer para você que o Espírito Santo, neste dia, ele está agindo como aquele sacerdote que ficava com aquela pinça, arrumando o pavio, para que o pavio volte a acender novamente, para que o pavio volte a ficar aceso novamente. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo é a chama, ele também é aquele que faz com que a chama permaneça acesa. Como que está hoje? Como que está? A sua chama está produzindo que tipo de essência? A sua chama está iluminando o ambiente? Está iluminando mais ou menos? Está fazendo ficar uma fumacinha meio preta no ambiente? Está fazendo com que pessoas ao seu redor se sintam mal? Está fazendo com que pessoas ao seu redor se sintam desconfortáveis? Esse não é o nosso papel, esse não é o seu papel. O seu papel, a sua responsabilidade é fazer com que essas pessoas sejam iluminadas. É fazer com que a responsabilidade da sua casa, a responsabilidade da sua família está sobre você, está sobre a sua vida. Então o Espírito Santo ele vem através dessa mensagem para reposicionar a nossa fé, para reposicionar a nossa convicção, a nossa confiança em Deus. Ele vem para reposicionar isso, ele vem com a pinça, como aquele responsável que estava ali no tabernáculo vinha, para manter a chama acesa, porque o fogo tem que arder continuamente, ele não pode se apagar. Ele não pode. Então, cada momento que você passa, cada situação da sua vida que você passa, cada adversidade, cada problema que você vive, que você não busca um relacionamento com Deus, você não busca a direção do Espírito Santo, esse pavio ele vai se tombando, a sua fé ela vai se tombando. E como que você está hoje? Faça uma reflexão. Comece a pensar como que você está hoje, como que está essa chama hoje. As pessoas que estão ao seu redor, elas estão sendo iluminadas? Então ele vinha para arrumar esse pavio, para que o fogo volte a brilhar. E eu tenho uma palavra para dizer para você, que quando esse pavio ele ficava tombado, ele ficava meio que fumegando, e fumegando soltava aquela fumaça, soltava aquela fumacinha, ele fumegando bem fraquinho, e aquela fumacinha, aquele cheiro desagradável no ambiente. E eu quero dizer para você que chegou nesse vídeo aí, você que conhece alguém que está assim, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem. Eu quero dizer para você que a minha Bíblia diz, no livro de Isaías, capítulo 42, o versículo de número 3, a minha Bíblia diz assim, o pavio que fumega, Deus não vai deixar apagar. O pavio que fumega, Isaías 42, verso 3, o pavio que fumega não vai se apagar. Deus ele vai acender novamente. Deus ele restaura o pavio que fumega. Ele restaura. Se você chegou até nesse vídeo e o pavio estava fumegando, eu quero dizer para você, quero dizer para a sua vida, que Deus não vai deixar apagar. Deus não vai. Naquele candeeiro tinha azeite puro, sem mistura. Esse azeite puro, sem mistura, representa o Espírito Santo. É um relacionamento com o Espírito Santo puro, sem mistura nenhuma. Sabe, sem muito teatro, sem muita teologia, sem muito enfeite. Um relacionamento com Deus na simplicidade. O homem cheio do Espírito Santo, ele é um sacerdote.
O homem cheio do Espírito Santo, ele representa Deus na sua casa. Quem ora, quem busca, quem se consagra, mantém a chama acesa. Quem ora, quem busca a Deus, mantém a chama acesa. Você tem mantido essa chama acesa? A chama, ela continua acesa? Ou está fumegando? Se está fumegando, o Espírito Santo quer acender essa chama novamente. Cada um de nós somos o candeeiro de Deus aceso. Cada um de nós somos o candeeiro do Senhor aonde passa. Na sua casa ali, você é um candeeiro de Deus posicionado naquele lugar. Você é um candeeiro do Senhor posicionado naquele lugar. Você é, a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 27, que o espírito do homem, ele é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20, 27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Como você está? Como está o seu espírito? Como está? Ele é a lâmpada do Senhor. Você foi posicionado na onde você está, que é para levar luz. Candeeiro que não faz luz, ele faz fumaça. Candeeiro que não ilumina, ele deixa escuridão. Candeeiro que não faz luz, ele faz fumaça. Como você está? Como? Deus te posicionou lá para você trazer luz. Você está trazendo luz ou você está fazendo o ambiente ficar desagradável? Você está fazendo as pessoas enxergar as coisas, porque se você vê o tabernáculo, o lugar santo ali era iluminado e ali tinha vários utensílios. Tinha a mesa dos pães, que é a presença de Deus. Tinha vários utensílios que está ali. E aquele lugar era iluminado pelo candeeiro e mostrava a presença de Deus, mostrava o cuidado de Deus, mostrava um relacionamento com Deus. Você está aceso, está mostrando para a sua família, está mostrando para as pessoas que estão ao seu redor que Deus é acessível? Ou você está meia luz e não está mostrando ali a presença de Deus, não está mostrando uma acessibilidade a Deus? Ou você está fumegando, ou você está, o pavio tombou, está produzindo só fumaça e tem feito o ambiente ficar desagradável ali. Nós somos o candeeiro de Deus e nós fomos feitos, estamos sendo feitos de ouro, um material que é de qualidade. Você tem valor para Deus, você foi chamado por Deus, você foi escolhido pelo Senhor, só que o processo é feito no fogo e é feito sob pressão. O ouro é um material valiosíssimo. Foi feito um candeeiro com ele, só que foi feito no fogo e na base da martelada. E aí? Só que é para algo nobre, é algo para glorificar o nome de Deus. E aí, candeeiro, você está iluminando? Você está deixando a sua casa um ambiente visível com acessibilidade a Deus? Ou você está só produzindo fumaça e ficar um ambiente ficar desagradável? O que você tem feito? Deus te chama para ser candeeiro. Deus te chama para ser uma menorá. Deus te chama para ser um utensílio que vai trazer luz àqueles que estão no ambiente. Que você possa refletir nessa palavra, que você possa refletir nessa mensagem. Deus te chamou para você trazer luz. Deus te chamou para você trazer para essas pessoas um acesso até Deus. Você é responsável pela tua casa. Você é responsável pela tua família. Você é um candeeiro de Deus. Você é um candeeiro de Deus. O pavio, se estiver fumegando, se a sua fé se estiver esmorecendo, se a sua fé estiver se findando, se a sua fé não estiver mais como ela estava antes, o Espírito Santo está reposicionando esse pavio, está reposicionando para parar de fumegar e voltar a acender, voltar a ficar uma chama acesa e trazer luz àqueles que estão no ambiente. Que você possa refletir nessa palavra, que você possa buscar um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Espírito Santo. Você é responsável, você não foi feito para fumegar, você não foi feito para ficar fumaçando, você não foi feito.
Carro que fica fumaçando é porque o motor já está fundindo. Você não foi feito para ficar fumaçando. Você foi feito para ficar em chamas. Você foi feito para ficar aceso. Você foi feito para trazer luz. Você foi feito para trazer luz. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma lamparina e deixa ela em lugar escondido. Ela fica no lugar alto para trazer luz a todos que estão na casa. E aí? Vai manter a chama acesa? Vai manter? Vai ser um utensílio que tem utilidade? Ou você vai ser um utensílio que é inútil? Você vai ser um utensílio que tem utilidade para outras pessoas ou um utensílio que é inútil? Que só serve para fumaçar. Deus te chama para ser luz. Deus te chama para iluminar. É isso que Deus espera de você. Que você ilumina, que você acenda, que você queime, que você fique em chamas, para que outras pessoas sejam iluminadas. Então, candeeiro, volte a acender. Volte a trazer luz, porque foi para isso que você foi feito. Tá bom? Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome. Êxodo 27, 20 diz assim, ó, então ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite batido para o candeeiro, para que se mantenha a chama acesa constantemente. Êxodo capítulo 27, versículo 20, fala a respeito do candeeiro no tabernáculo, ou a menorá, que iluminava o lugar santo. Tanto candeeiro quanto menorá são nomes que se referem a este utensílio que tinha no tabernáculo, que mantinha iluminado aquele lugar. Ele era feito de ouro martelado, de ouro puro. E o que acontecia ali? Para se fazer um candeeiro daquele, era preciso usar fogo, porque ele era feito de ouro batido, ouro martelado. Era feito sob pressão, era feito sobre uma temperatura alta. No Novo Testamento, aquele candeeiro, ele servia para iluminar aquele lugar. E aquele candeeiro simbolizava o nosso Senhor Jesus, né, que é a luz, né, que estava por vir. Quando Jesus ele vem, quando Jesus nasce, que Jesus começa a ter a sua vida terrena, que Jesus começa a ensinar o povo, em um certo momento, ali em Mateus, capítulo de número 5, a Bíblia diz assim que Jesus, ele diz que o homem passa a ser a luz. E Jesus diz assim, ó, vós sois a luz do mundo. E em Mateus, capítulo 5, no mesmo capítulo, e no versículo de número 15, Jesus ele fala, olha, não se acende uma lâmpada e coloque ela em um lugar escondido, mas coloque em um lugar alto para que ilumine a todos que estão na casa, para que todos sejam iluminados. Nós fomos chamados, meus irmãos, para nós sermos luz. Fomos chamados para iluminar. E eu quero falar com você, homem, com você que é marido, com você que é noivo, com você que é casado. Quero falar com você a respeito disso nesse momento. Eu coloquei um tema aí para essa reflexão nossa, que é homens que mantêm a chama acesa. A vida do homem, ela é como esse candeeiro, feito no fogo, martelado, para que traz a luz para todos que estão na casa. Então, assim, só de falar que nós somos como um candeeiro, que aquele era martelado, aquele era de ouro batido, feito no fogo e martelado, já dá para nós termos uma noção aí do que nós estamos falando, não é mesmo? Estou falando sobre pressão, quando nós estamos sob pressão, quando nós estamos sobre alguma situação na nossa vida, que existe pressão sobre as nossas vidas. Nós somos martelados constantemente, somos colocados no fogo constantemente, e isso é Deus nos aperfeiçoando, isso é Deus nos purificando, isso é Deus trabalhando em nós, para que nós sejamos luz para a nossa casa, luz para a nossa família, isso é para que nós sejamos luz para aqueles que estão ao nosso redor. Então você é a luz da sua casa, você é a luz da sua família,
Você é luz no seu trabalho, você é luz na comunidade que você vive, você é luz na igreja que você está. Então você é feito no fogo, você é martelado, você é feito sob pressão, mas é Deus te moldando, é Deus fazendo você, é Deus moldando você para que você venha a dar, para que você venha a transparecer a luz. E uma das coisas que acontecia naquele tabernáculo era que aquelas pessoas que ficavam responsáveis por aquele local, eles tinham que minuciosamente ter o cuidado de manter a chama acesa. Quando você vê lá no livro de Levítico, lá no capítulo 24, do versículo 1 ao 4, você vê que existia um cuidado especial com aquele candeeiro, com aquele candeeiro. E um dos cuidados que tinha ali, né, quando você vai ver lá o Talmud, né, o livro judaico, você vê ali no Talmud algumas instruções. O Talmud era um livro que era colocado algumas instruções, né, eram colocadas leis e algumas instruções ali para que essas leis elas fossem seguidas. E um dos cuidados ali era que o sacerdote ali, que a pessoa que estava ali, ela usava uma espécie de pinça, e com essa pinça ela tinha o cuidado de limpar o pavio, de manter o pavio ali na posição ereta para que o fogo continuasse ali, ele se alimentando daquele azeite. Né? Porque imagina você já deve ter visto aquelas lâmpadas feitas de azeite. Eu me lembro que quando eu ia pescar com meu pai pegava uma latinha, colocava ali óleo, colocava azeite, colocava aquele paviozinho com aquela rolha e aquele pavio ficava se alimentando ali daquele fogo. Só que às vezes acontecia do pavio tombar. Aí o que acontece? O pavio tomba e acaba encostando naquela rolha, acabava encostando naquela rolha ou até mesmo no azeite, no óleo, ele tombado, e a chama ficava desproporcional. Essa chama ficando desproporcional, o que acontecia? Começava a sair uma fumacinha preta. E essa fumacinha preta que saía, ela trazia um cheiro que dava dor de cabeça. Ela trazia um cheiro, ela contaminava aquele ambiente que ficava com um cheiro ruim. Então tinha que ter o cuidado daquele pavio ficar certinho, daquele pavio ficar constantemente. E o que eu quero dizer com isso? Que a pinça que aquele homem usava, que aquele responsável que estava ali usava, para manter aquele pavio com a chama certa, pegando o fogo certo, ela representa o ato de manter a chama acesa e a chama limpa. E porque muitas vezes o pavio acabava tombando um pouquinho, aí tinha que ficar ajeitando ali para que a chama ficasse constantemente acesa. Então, o que acontece? Esse pavio, o candeeiro representa a nossa vida, representa nós somos esse candeeiro. E esse pavio representa a nossa fé, esse pavio representa a nossa convicção em Deus, esse pavio representa a nossa confiabilidade no Senhor. Só que muitas vezes esse pavio acaba tombando, muitas vezes esse pavio acaba saindo da posição que ele está, que mantém a chama acesa, e quando ele sai da posição, como eu falei aqui quando eu ia pescar, né, tenho certeza que na casa da sua avó, você já viu isso, da sua bisavó, o que acontece quando esse pavio está desproporcional? Acaba a chama ficando desproporcional, isso faz com que uma fumacinha preta comece a sair. E isso começa a trazer um cheiro para um ambiente desagradável. Dói a cabeça, arde o olho fica vermelho. Então, muitas vezes, o pavio que representa a nossa fé, por causa de situações adversas, por causa do cansaço, por causa dos problemas, por causa de mágoas, por causa de frieza, por causa de pecado, muitas vezes esse pavio que é fé começa a tombar. E quando esse pavio tomba, a fumaça que exala dele não é uma fumaça agradável, é uma fumaça prejudicial à saúde.
prejudicial ao sistema respiratório, prejudicial aos nossos olhos, prejudicial à nossa vida. E o que acontece quando esse pavio está assim? A chama acaba não ficando legal, o cheiro acaba não ficando legal, a iluminação já cai um pouco, já não está mais iluminando bem. Consequentemente, as pessoas que estão ao redor, as pessoas que estão na casa, elas começam a não ter uma iluminação adequada. E eu quero falar com você hoje a respeito disso, né? Que nós somos esse candeeiro, esse pavio é a nossa fé. E a pergunta que eu tenho para te fazer é: como está a sua fé? Como está a sua confiança em Deus? Como está os seus momentos com Deus? Você tem buscado pela sua casa? Você tem buscado pela sua vida? Você tem buscado pela sua família? A chama ainda está acesa numa medida em que ela tem que se manter acesa? A chama ainda está iluminando? A chama ainda está trazendo luz para aqueles que estão na casa? Ou o pavio está um pouco tombado, a sua fé já não está mais daquela coisa, a sua confiança já não está mais aquilo, existem mágoas dentro de você, existe frieza dentro de você, existe falta de confiança em Deus, existe pecado, sabe, dentro de você, que está fazendo com que essa chama não fique legal e as pessoas que estão ao redor, elas não sejam iluminadas. Você é o candeeiro, esse pavio é a sua fé, a chama é o Espírito Santo. Só que para a chama estar acesa, para o Espírito Santo estar ativo na nossa vida, é necessário um relacionamento diário com Ele. É necessário uma busca, é necessário uma intercessão. Como está? Essa chama está apagada? Esse pavio está tombado? Como que você está hoje? Como que você está hoje? Quero dizer para você que o Espírito Santo, neste dia, ele está agindo como aquele sacerdote que ficava com aquela pinça, arrumando o pavio, para que o pavio volte a acender novamente, para que o pavio volte a ficar aceso novamente. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo é a chama, ele também é aquele que faz com que a chama permaneça acesa. Como que está hoje? Como que está? A sua chama está produzindo que tipo de essência? A sua chama está iluminando o ambiente? Está iluminando mais ou menos? Está fazendo ficar uma fumacinha meio preta no ambiente? Está fazendo com que pessoas ao seu redor se sintam mal? Está fazendo com que pessoas ao seu redor se sintam desconfortáveis? Esse não é o nosso papel, esse não é o seu papel. O seu papel, a sua responsabilidade é fazer com que essas pessoas sejam iluminadas. É fazer com que a responsabilidade da sua casa, a responsabilidade da sua família está sobre você, está sobre a sua vida. Então o Espírito Santo ele vem através dessa mensagem para reposicionar a nossa fé, para reposicionar a nossa convicção, a nossa confiança em Deus. Ele vem para reposicionar isso, ele vem com a pinça, como aquele responsável que estava ali no tabernáculo vinha, para manter a chama acesa, porque o fogo tem que arder continuamente, ele não pode se apagar. Ele não pode. Então, cada momento que você passa, cada situação da sua vida que você passa, cada adversidade, cada problema que você vive, que você não busca um relacionamento com Deus, você não busca a direção do Espírito Santo, esse pavio ele vai se tombando, a sua fé ela vai se tombando. E como que você está hoje? Faça uma reflexão. Comece a pensar como que você está hoje, como que está essa chama hoje. As pessoas que estão ao seu redor, elas estão sendo iluminadas? Então ele vinha para arrumar esse pavio, para que o fogo volte a brilhar. E eu tenho uma palavra para dizer para você, que quando esse pavio ele ficava tombado, ele ficava meio que fumegando, e fumegando soltava aquela fumaça, soltava aquela fumacinha, ele fumegando bem fraquinho, e aquela fumacinha, aquele cheiro desagradável no ambiente. E eu quero dizer para você que chegou nesse vídeo aí, ó,
Você que conhece alguém que está assim, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem. Eu quero dizer para você que a minha Bíblia diz, no livro de Isaías, capítulo 42, o versículo de número 3, a minha Bíblia diz assim, o pavio que fumega, Deus não vai deixar apagar. O pavio que fumega, Isaías 42, verso 3, o pavio que fumega não vai se apagar. Deus, ele vai acender novamente. Deus, ele restaura o pavio que fumega. Ele restaura. Se você chegou até nesse vídeo e o pavio estava fumegando, eu quero dizer para você, quero dizer para a sua vida, que Deus não vai deixar apagar. Deus não vai. Naquele candeeiro tinha azeite puro, sem mistura. Esse azeite puro, sem mistura, representa o Espírito Santo. É um relacionamento com o Espírito Santo puro, sem mistura nenhuma. Sabe, sem muito teatro, sem muita teologia, sem muito enfeite. Um relacionamento com Deus na simplicidade. O homem cheio do Espírito Santo, ele é um sacerdote. O homem cheio do Espírito Santo, ele representa Deus na sua casa. Quem ora, quem busca, quem se consagra, mantém a chama acesa. Quem ora, quem busca Deus, mantém a chama acesa. Você tem mantido essa chama acesa? A chama, ela continua acesa? Ou está fumegando? Se está fumegando, o Espírito Santo quer acender essa chama novamente. Cada um de nós somos o candeeiro de Deus aceso. Cada um de nós somos o candeeiro do Senhor aonde passa. Na sua casa ali, você é um candeeiro de Deus posicionado naquele lugar. Você é um candeeiro do Senhor posicionado naquele lugar. Você é, a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 27, que o Espírito do homem, ele é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20, 27, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Como você está? Como está o seu espírito? Como está? Ele é a lâmpada do Senhor. Você foi posicionado na onde você está, que é para levar luz. Candeeiro que não faz luz, ele faz fumaça. Candeeiro que não ilumina, ele deixa escuridão. Candeeiro que não faz luz, ele faz fumaça. Como você está? Como? Deus te posicionou lá para você trazer luz. Você está trazendo luz ou você está fazendo o ambiente ficar desagradável? Você está fazendo as pessoas enxergar as coisas, porque se você vê o tabernáculo, o lugar santo ali era iluminado e ali tinha vários utensílios. Tinha a mesa dos pães, que é a presença de Deus. Tinha vários utensílios que está ali. E aquele lugar era iluminado pelo candeeiro e mostrava a presença de Deus, mostrava o cuidado de Deus, mostrava um relacionamento com Deus. Você está aceso, está mostrando para a sua família, está mostrando para as pessoas que estão ao seu redor que Deus é acessível? Ou você está meia luz e não está mostrando ali a presença de Deus, não está mostrando uma acessibilidade a Deus? Ou você está fumegando, ou você está, o pavio tombou, está produzindo só fumaça, e tem feito o ambiente ficar desagradável ali. Nós somos o candeeiro de Deus, e nós fomos feitos, estamos sendo feitos de ouro, um material que é de qualidade. Você tem valor para Deus, você foi chamado por Deus, você foi escolhido pelo Senhor, só que o processo é feito no fogo e é feito sob pressão. O ouro é um material valiosíssimo. Foi feito um candeeiro com ele, só que foi feito no fogo e na base da martelada. E aí? Só que é para algo nobre, é algo para glorificar o nome de Deus. E aí, candeeiro, você está iluminando? Você está deixando a sua casa um ambiente visível com acessibilidade a Deus? Ou você está só produzindo fumaça e ficar um ambiente ficar desagradável? O que você tem feito? Deus te chama para ser candeeiro.
Deus te chama para ser uma menorá. Deus te chama para ser um utensílio que vai trazer luz àqueles que estão no ambiente. Que você possa refletir nessa palavra, que você possa refletir nessa mensagem. Deus te chamou para você trazer luz. Deus te chamou para você trazer para essas pessoas um acesso até Deus. Você é responsável pela tua casa. Você é responsável pela tua família. Você é um candeeiro de Deus. Você é um candeeiro de Deus. O pavio, se estiver fumegando, se a sua fé se estiver esmorecendo, se a sua fé estiver se findando, se a sua fé não estiver mais como ela estava antes, o Espírito Santo está reposicionando esse pavio, está reposicionando para parar de fumegar e voltar a acender, voltar a ficar uma chama acesa e trazer luz àqueles que estão no ambiente. Que você possa refletir nessa palavra, que você possa buscar um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Espírito Santo. Você é responsável, você não foi feito para fumegar, você não foi feito para ficar fumaçando, você não foi feito. Carro que fica fumaçando é porque o motor já está fundindo. Você não foi feito para ficar fumaçando, você foi feito para ficar em chamas, você foi feito para ficar aceso, você foi feito para trazer luz. Você foi feito para trazer luz. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma lamparina e deixa ela em lugar escondido. Ela fica num lugar alto para trazer luz a todos que estão na casa. E aí? Vai manter a chama acesa? Vai manter? Vai ser um utensílio que tem utilidade? Ou você vai ser um utensílio que é inútil? Você vai ser um utensílio que tem utilidade para outras pessoas ou um utensílio que é inútil, que só serve para fumaçar? Deus te chama para ser luz, Deus te chama para iluminar. É isso que Deus espera de você, que você ilumina, que você acenda, que você queime, que você fique em chamas, para que outras pessoas sejam iluminadas. Então, candeeiro, volte a acender, volte a trazer luz, porque foi para isso que você foi feito, tá bom? Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome. Êxodo 27, 20 diz assim, ó: então ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite batido para o candeeiro, para que se mantenha a chama acesa constantemente. Êxodo capítulo 27, versículo 20, fala a respeito do candeeiro no tabernáculo, ou a menorá, que iluminava o lugar santo. Tanto candeeiro quanto menorá são nomes que se referem a este utensílio que tinha no tabernáculo, que mantinha iluminado aquele lugar. Ele era feito de ouro martelado, de ouro puro. E o que acontecia ali? Para se fazer um candeeiro daquele, era preciso usar fogo, porque ele era feito de ouro batido, ouro martelado. Era feito sob pressão, era feito sobre uma temperatura alta. No Novo Testamento, aquele candeeiro, ele servia para iluminar aquele lugar. E aquele candeeiro simbolizava o nosso Senhor Jesus, né, que é a luz, né, que estava por vir. Quando Jesus ele vem, quando Jesus nasce, que Jesus começa a ter a sua vida terrena, que Jesus começa a ensinar o povo, em um certo momento, ali em Mateus, capítulo de número 5, a Bíblia diz assim que Jesus, ele diz que o homem passa a ser a luz. E Jesus diz assim, ó: vós sois a luz do mundo. E em Mateus, capítulo 5, no mesmo capítulo e no versículo de número 15, Jesus ele fala, olha, não se acende uma lâmpada e coloque ela em um lugar escondido, mas coloque em um lugar alto para que ilumine a todos que estão na casa, para que todos sejam iluminados. Nós fomos chamados, meus irmãos, para nós sermos luz. Fomos chamados para iluminar. E eu quero falar com você, homem, com você que é marido, com você que é noivo, com você que é casado.
Quero falar com você a respeito disso nesse momento. Eu coloquei um tema aí para essa reflexão nossa, que é homens que mantêm a chama acesa. A vida do homem, ela é como esse candeeiro feito no fogo, martelado, para que traz a luz para todos que estão na casa. Então, assim, só de falar que nós somos como um candeeiro, que aquele era martelado, aquele era de ouro batido, feito no fogo e martelado, já dá para nós termos uma noção aí do que nós estamos falando, não é mesmo? Estou falando sobre pressão, quando nós estamos sob pressão, quando nós estamos sobre alguma situação na nossa vida, que existe pressão sobre as nossas vidas. Nós somos martelados constantemente, somos colocados no fogo constantemente, e isso é Deus nos aperfeiçoando, isso é Deus nos purificando, isso é Deus trabalhando em nós, para que nós sejamos luz para a nossa casa, luz para a nossa família, isso é para que nós sejamos luz para aqueles que estão ao nosso redor. Então você é a luz da sua casa, você é a luz da sua família, você é a luz do seu trabalho, você é a luz da comunidade que você vive, você é a luz na igreja que você está. Então você é feito no fogo, você é martelado, você é feito sob pressão, mas é Deus te moldando, é Deus fazendo você, é Deus moldando você para que você venha a dar, para que você venha a transparecer a luz. E uma das coisas que acontecia naquele tabernáculo era que aquelas pessoas que ficavam responsáveis por aquele local, eles tinham que minuciosamente ter o cuidado de manter a chama acesa. Quando você vê lá no livro de Levítico, lá no capítulo 24, do versículo 1 ao 4, você vê que existia um cuidado especial com aquele candeeiro, com aquele candeeiro. E um dos cuidados que tinha ali, quando você vai ver lá o Talmud, o livro o livro judaico, você vê ali no Talmud algumas instruções. O Talmud era um livro que era colocado algumas instruções, era colocado as leis e algumas instruções ali para que essas leis elas fossem seguidas. E um dos cuidados ali era que o sacerdote ali, que a pessoa que estava ali, ela usava uma espécie de pinça, e com essa pinça ela tinha o cuidado de limpar o pavio, de manter o pavio ali na posição ereta, para que o fogo continuasse ali, ele se alimentando daquele azeite. Porque imagina você já deve ter visto aquelas lâmpadas feitas de azeite. Eu me lembro que quando eu ia pescar com meu pai pegava uma latinha, colocava ali óleo, colocava azeite, colocava aquele paviozinho com aquela rolha, e aquele pavio ficava se alimentando ali daquele fogo. Só que às vezes acontecia do pavio tombar. Aí o que acontece? O pavio tomba e acaba encostando naquela rolha, acabava encostando naquela rolha, ou até mesmo no azeite, no óleo, ele tombado, e a chama ficava desproporcional. Essa chama ficando desproporcional, o que acontecia? Começava a sair uma fumacinha preta. E essa fumacinha preta que saía, ela trazia um cheiro que dava dor de cabeça. Ela trazia um cheiro, ela contaminava aquele ambiente que ficava com um cheiro ruim. Então tinha que ter o cuidado daquele pavio ficar certinho, daquele pavio ficar constantemente. E o que eu quero dizer com isso? Que a pinça que aquele homem usava, que aquele responsável que estava ali usava, para manter aquele pavio com a chama certa, pegando o fogo certo, ela representa o ato de manter a chama acesa e a chama limpa. E porque muitas vezes o pavio acabava tombando um pouquinho, aí tinha que ficar ajeitando ali para que a chama ficasse constantemente acesa. Então, o que acontece? Esse pavio, o candeeiro representa a nossa vida, representa nós somos esse candeeiro. E esse pavio representa a nossa fé,
Esse pavio representa a nossa convicção em Deus. Esse pavio representa a nossa confiabilidade no Senhor. Só que muitas vezes esse pavio acaba tombando. Muitas vezes esse pavio acaba saindo da posição que ele está, que mantém a chama acesa, e quando ele sai da posição, como eu falei aqui quando eu ia pescar, né, tenho certeza que na casa da sua avó, você já viu isso, da sua bisavó, o que acontece quando esse pavio está desproporcional? Acaba a chama ficando desproporcional, isso faz com que uma fumacinha preta comece a sair. E isso começa a trazer um cheiro para um ambiente desagradável. Dói a cabeça, arde o olho fica vermelho. Então, muitas vezes, o pavio que representa a nossa fé, por causa de situações adversas, por causa do cansaço, por causa dos problemas, por causa de mágoas, por causa de frieza, por causa de pecado, muitas vezes esse pavio que é fé começa a tombar. E quando esse pavio tomba, a fumaça que exala dele não é uma fumaça agradável, é uma fumaça prejudicial à saúde, prejudicial ao sistema respiratório, prejudicial aos nossos olhos, prejudicial à nossa vida. E o que acontece? Quando esse pavio está assim, a chama acaba não ficando legal, o cheiro acaba não ficando legal, a iluminação já cai um pouco, já não está mais iluminando bem. Consequentemente, as pessoas que estão ao redor, as pessoas que estão na casa, elas começam a não ter uma iluminação adequada. E eu quero falar com você hoje a respeito disso, né? Que nós somos esse candeeiro, esse pavio é a nossa fé. E a pergunta que eu tenho para te fazer é: como está a sua fé? Como está a sua confiança em Deus? Como está os seus momentos com Deus? Você tem buscado pela sua casa? Você tem buscado pela sua vida? Você tem buscado pela sua família? A chama ainda está acesa numa medida em que ela tem que se manter acesa? A chama ainda está iluminando? A chama ainda está trazendo luz para aqueles que estão na casa? Ou o pavio está um pouco tombado, a sua fé já não está mais daquela coisa, a sua confiança já não está mais aquilo, existem mágoas dentro de você, existe frieza dentro de você, existe falta de confiança em Deus, existe pecado, sabe, dentro de você, que está fazendo com que essa chama não fique legal e as pessoas que estão ao redor, elas não sejam iluminadas. Você é o candeeiro, esse pavio é a sua fé, a chama é o Espírito Santo. Só que para a chama estar acesa, para o Espírito Santo estar ativo na nossa vida, é necessário um relacionamento diário com Ele. É necessário uma busca, é necessário uma intercessão. Como está? Essa chama está apagada? Esse pavio está tombado? Como que você está hoje? Como que você está hoje? Quero dizer para você que o Espírito Santo, neste dia, ele está agindo como aquele sacerdote que ficava com aquela pinça, arrumando o pavio, para que o pavio volte a acender novamente, para que o pavio volte a ficar aceso novamente. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo é a chama, ele também é aquele que faz com que a chama permaneça acesa. Como que está hoje? Como que está? A sua chama está produzindo que tipo de essência? A sua chama está iluminando o ambiente? Está iluminando mais ou menos? Está fazendo ficar uma fumacinha meio preta no ambiente? Está fazendo com que pessoas ao seu redor se sintam mal? Está fazendo com que pessoas ao seu redor se sintam desconfortáveis? Esse não é o nosso papel, esse não é o seu papel. O seu papel, a sua responsabilidade é fazer com que essas pessoas sejam iluminadas. É fazer com que a responsabilidade da sua casa, a responsabilidade da sua família está sobre você, está sobre a sua vida. Então o Espírito Santo ele vem através dessa mensagem para reposicionar a nossa fé,
para reposicionar a nossa convicção, a nossa confiança em Deus. Ele vem para reposicionar isso, ele vem com a pinça, como aquele responsável que estava ali no tabernáculo vinha, para manter a chama acesa, porque o fogo tem que arder continuamente, ele não pode se apagar. Ele não pode. Então, cada momento que você passa, cada situação da sua vida que você passa, cada adversidade, cada problema que você vive, que você não busca um relacionamento com Deus, você não busca a direção do Espírito Santo, esse pavio ele vai se tombando, a sua fé ela vai se tombando. E como que você está hoje? Faça uma reflexão. Comece a pensar como que você está hoje, como que está essa chama hoje. As pessoas que estão ao seu redor, elas estão sendo iluminadas? Então ele vinha para arrumar esse pavio, para que o fogo volte a brilhar. E eu tenho uma palavra para dizer para você, que quando esse pavio ele ficava tombado, ele ficava meio que fumegando, e fumegando soltava aquela fumaça. Soltava aquela fumacinha, ele fumegando bem fraquinho, e aquela fumacinha, aquele cheiro desagradável no ambiente. E eu quero dizer para você que chegou nesse vídeo aí, você que conhece alguém que está assim, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem. Eu quero dizer para você que a minha Bíblia diz, no livro de Isaías, capítulo 42, o versículo de número 3, a minha Bíblia diz assim, o pavio que fumega, Deus não vai deixar apagar. O pavio que fumega, Isaías 42, verso 3, o pavio que fumega não vai se apagar. Deus ele vai acender novamente. Deus ele restaura o pavio que fumega. Ele restaura. Se você chegou até nesse vídeo e o pavio estava fumegando, eu quero dizer para você, quero dizer para a sua vida, que Deus não vai deixar apagar. Deus não vai. Naquele candeeiro tinha azeite puro, sem mistura. Esse azeite puro, sem mistura, representa o Espírito Santo. É um relacionamento com o Espírito Santo puro, sem mistura nenhuma. Sabe, sem muito teatro, sem muita teologia, sem muito enfeite. Um relacionamento com Deus na simplicidade. O homem cheio do Espírito Santo, ele é um sacerdote. O homem cheio do Espírito Santo, ele representa Deus na sua casa. Quem ora, quem busca, quem se consagra, mantém a chama acesa. Quem ora, quem busca Deus, mantém a chama acesa. Você tem mantido essa chama acesa? A chama, ela continua acesa? Ou está fumegando? Se está fumegando, o Espírito Santo quer acender essa chama novamente. Cada um de nós somos o candeeiro de Deus aceso. Cada um de nós somos o candeeiro do Senhor na onde passa. Na sua casa ali, você é um candeeiro de Deus posicionado naquele lugar. Você é um candeeiro do Senhor posicionado naquele lugar. Você a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 27, que o espírito do homem, ele é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20, 27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Como você está? Como está o seu espírito? Como está? Ele é a lâmpada do Senhor. Você foi posicionado na onde você está, que é para levar luz. Candeeiro que não faz luz, ele faz fumaça. Candeeiro que não ilumina, ele deixa escuridão. Candeeiro que não faz luz, ele faz fumaça. Como você está? Como? Deus te posicionou lá para você trazer luz. Você está trazendo luz ou você está fazendo o ambiente ficar desagradável? Você está fazendo as pessoas enxergar as coisas, porque se você vê o tabernáculo, o lugar santo ali era iluminado e ali tinha vários utensílios. Tinha a mesa dos pães, que é a presença de Deus. Tinha vários utensílios que está ali. E aquele lugar era iluminado pelo candeeiro e mostrava a presença de Deus, mostrava o cuidado de Deus, mostrava um relacionamento com Deus.
você está aceso, está mostrando para a sua família, está mostrando para as pessoas que estão ao seu redor que Deus é acessível? Ou você está meia luz e não está mostrando ali a presença de Deus, não está mostrando uma acessibilidade a Deus? Ou você está fumegando, ou você está, o pavio tombou, está produzindo só fumaça e tem feito o ambiente ficar desagradável ali. Nós somos o candeeiro de Deus e nós fomos feitos, estamos sendo feitos de ouro, um material que é de qualidade. Você tem valor para Deus, você foi chamado por Deus, você foi escolhido pelo Senhor, só que o processo é feito no fogo e é feito sob pressão. O ouro é um material valiosíssimo, foi feito um candeeiro com ele, só que foi feito no fogo e na base da martelada. E aí? Só que é para algo nobre, é algo para glorificar o nome de Deus. E aí, candeeiro, você está iluminando? Você está deixando a sua casa um ambiente visível com acessibilidade a Deus? Ou você está só produzindo fumaça e ficar um ambiente desagradável? O que você tem feito? Deus te chama para ser candeeiro. Deus te chama para ser uma menorá. Deus te chama para ser um utensílio que vai trazer luz àqueles que estão no ambiente. Que você possa refletir nessa palavra, que você possa refletir nessa mensagem. Deus te chamou para você trazer luz. Deus te chamou para você trazer para essas pessoas um acesso até Deus. Você é responsável pela tua casa. Você é responsável pela tua família. Você é um candeeiro de Deus. Você é um candeeiro de Deus. O pavio, se estiver fumegando, se a sua fé se estiver esmorecendo, se a sua fé estiver se findando, se a sua fé não estiver mais como ela estava antes, o Espírito Santo está reposicionando esse pavio, está reposicionando para parar de fumegar e voltar a acender, voltar a ficar uma chama acesa e trazer luz àqueles que estão no ambiente. Que você possa refletir nessa palavra, que você possa buscar um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Espírito Santo. Você é responsável, você não foi feito para fumegar, você não foi feito para ficar fumaçando, você não foi feito. Carro que fica fumaçando é porque o motor já está fundindo. Você não foi feito para ficar fumaçando, você foi feito para ficar em chamas, você foi feito para ficar aceso, você foi feito para trazer luz. Você foi feito para trazer luz. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma lamparina e deixa ela em lugar escondido. Ela fica num lugar alto para trazer luz a todos que estão na casa. E aí? Vai manter a chama acesa? Vai manter? Vai ser um utensílio que tem utilidade? Ou você vai ser um utensílio que é inútil? Você vai ser um utensílio que tem utilidade para outras pessoas ou um utensílio que é inútil, que só serve para fumaçar? Deus te chama para ser luz, Deus te chama para iluminar. É isso que Deus espera de você, que você ilumina, que você acenda, que você queime, que você fique em chamas, para que outras pessoas sejam iluminadas. Então, candeeiro, volte a acender, volte a trazer luz, porque foi para isso que você foi feito, tá bom? Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome